Beleza, pessoal? Ó, só retomando um pouquinho que no último vídeo que a gente fez o exercício número 8, eu comentei e não deu resultado, tá? Mas assim, a última, que é a 16, ela falava se dependia ou não, né, a velocidade terminal dependia ou não do campo elétrico se eu considerasse a resistência do ar. Então, na verdade, não depende e a proposição 16 está errada. O que significa, então, que é apenas a 2, a 4 e a 8, deixa eu conferir certinho, a 1 está errado. Então, a 2, a 4, a 8, que é 12, 14, deixa eu ver onde é que está aqui. A 1 está errada, a 2, a 4 e a 8, verdade, tá? 8 e 4, 12, 13 e 14. Então, resposta 14. Conferindo aqui, 14 no gabarito, tá bom? Beleza? Vamos passar para o exercício 9, que é? Considere uma esfera metálica de massa 10 a menos 6, então tá lá. Uma carga de 10 a menos 3 coulombs, aqui, 10 a menos 3 coulomb, né? 10 a menos 3 coulomb, tá lá. E ela é lançada verticalmente para cima com a velocidade inicial de 50. Em uma região onde há um campo elétrico uniforme apontado para baixo, o campo elétrico uniforme, quando aparece isso, e você considerar o G, então vai cair na mesma concepção do exercício anterior, que é a história de ter um campo constante. Se tem um campo constante, a aceleração vai ser constante, porque a resultante vai ser constante. Então aí você pode trabalhar com as equações do movimento uniformemente variável, tá? Ele quer saber o seguinte: se eu lançar com 50, qual é a máxima altura que ela chega? Então, se a ideia é você chegar a trabalhar com movimento uniformemente variado, tem que achar a aceleração do sistema. Então, vamos achar a aceleração do sistema. Então, eu tenho lá um corpo, esse corpo ele foi lançado, né, com uma determinada velocidade inicial. Então, aqui, vamos pegar aqui tem lá lançado com uma certa velocidade inicial. Tá lá, belezinha? Só que ele está submetido ao peso, então ele tem o peso dele, e ele tem uma carga que é positiva, né? Como ele tem uma carga positiva, o que vai acontecer é que ele vai ter lá uma força elétrica para baixo, ó. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que se o campo ele está para baixo, ele se afasta da região positiva e se aproxima da região negativa. Se esse corpinho aqui ele é positivo, esse movimento dele para cá, ele vai resistir, a força elétrica vai ser para baixo. Então, na verdade, eu tenho duas forças e um vetor velocidade. Esses dois caras aqui, eles vão provocar uma aceleração para baixo também. Então, o que a gente vai ter, né, é uma somatória de forças igual a massa vezes aceleração. Então, aqui é que entra o detalhe do vetor, né? Veja, se essa somatória de forças ela é para baixo, então a minha aceleração também é para baixo, né? Então eu vou ter uma aceleração, esse cara vai estar submetido a uma aceleração, eu vou até colocar aqui, ó, uma aceleração vetorial que acompanha a resultante das forças vetoriais, né? A resultante vetorial a soma das forças, né? Então vamos atrás dessa aceleração para ver o que acontece, como é que é essa aceleração. Duas forças, 0 graus, somando-as. Então fico lá, força elétrica mais o peso igual a massa vezes a aceleração. Como é que eu vou calcular a força elétrica? Eu já tenho o campo. Então é o campo vezes a carga mais mg, que é o peso, m vezes a. Beleza? O campo eu já tenho aqui, 10 a menos 2. A carga, 10 a menos 3. 10 a menos 3. Mais a massa, 10 a menos 6. O G, 10. A massa, 10 a menos 6. E a aceleração. Isso aqui dá 10 a quinta, né? 1 vezes 10 a menos 5. Mais, aqui também dá 1 vezes 10 a menos 5. E aqui, 10 a menos 6. Tá lá. Então, o que eu vou ter aqui? 2 vezes 10 a menos 5, que é igual a 10 a menos 6. A hora que eu passar o 10 a menos 6 para baixo, ele sobe, né, somando, né? Então eu vou ter uma aceleração de 2 vezes 10 a menos 5 mais 6. 2 vezes 10 a primeira. E aí a aceleração vale 20 metros por segundo ao quadrado. Essa é o valor da aceleração que está submetido, levando em consideração o campo gravitacional e o campo elétrico, né? E como ele quer saber a altura máxima, o que é a altura máxima, né, gente? Ó, a altura máxima
Pô, a altura máxima é porque ele não sobe mais, né, professor? Tá, mas se ele não sobe mais, né? Então ele, naquele momento que ele atingiu a altura máxima, ele parou, porque ele não sobe mais, né? Agora vai ter que voltar. Então na altura máxima, a condição da altura máxima é a velocidade final ser zero. Tranquilo? E como eu quero saber quanto que ele anda, eu posso, do movimento uniformemente variado, eu posso usar então V quadrado, V0 quadrado, mais 2A delta S. Velocidade final zero, né? Altura máxima. A inicial é 50 elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 20, e a incógnita que eu quero, né? Que é o nosso delta S. Então eu vou ter lá 0 igual. Uma coisinha que é interessante, na hora que eu coloquei ali, até esqueci. Na hora que eu coloquei ali, eu estou usando uma aceleração, a hora que a gente faz essa aceleração, calcula essa aceleração, e a gente observa que a aceleração é para baixo, né? Quando a gente faz a análise escalar do movimento, eu tenho uma velocidade por um lado e uma aceleração para o outro, o movimento é retardado, né? De qualquer forma, eu tenho o seguinte, se eu usei a velocidade positiva, então a aceleração, já que o movimento é retardado, tem que ser negativa. Por isso que aqui entra menos, tá? Que tem a ver com o quê? Com o fato de eu estar fazendo uma análise escalar do movimento e mostrando que se eu usei uma velocidade positiva, então a aceleração é negativa, porque o movimento é retardado. Então a partir daí eu vou ter 50 ao quadrado, 2.500, né? Então vai ficar 0, que é igual 2.500 menos 40 delta S. Então passando para cá, vai ficar 40 delta S igual a 2.500. Está lá cancelando. 1/4 do nosso 250, 62,5 metros. Que é quanto que ele anda até atingir a altura máxima. Tranquilo, gente? Beleza? Então você percebe que os dois exercícios na sequência aí foram meio parecidos, essa forma de abordar campo elétrico e campo gravitacional juntos, né? Tranquilo? Belezinha? Vamos seguir para o último aí.